também digital agora, tá bom? Tem alguns que preferem. Não vai estar no formato que está aqui, está no que eu tinha mandado para o Pierre, ele que fez as cópias. Mas eu pedi para ele, assim que ele puder mandar digital, assim que está aqui, ele vai mandar também, tá bom? Tá bom. Então, vamos ter um minuto. Você pedindo a Deus pela sua própria vida, tem orado pelo retiro, pelo acampamento, né? Para que você gaste um tempo orando por você mesmo, para que você tenha um coração voltado a Deus, um desejo verdadeiro de compreender sua palavra, de aprender algo focado na sua vida, pedindo a Deus para a sua transformação, para que haja disposição verdadeira no seu coração de segui-lo ainda mais, ou até começar a segui-lo, tá bom? Então gasta um tempo, depois eu oro para a gente começar aqui. Senhor Deus, queremos te agradecer. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para cá nesses dias. Mais um ano, estamos juntos, Deus, com o Senhor. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de compreender quem o Senhor é, porque o Senhor se revelou a nós, na Tua palavra. O Senhor nos convenceu da nossa necessidade em relação a conhecer o Senhor, a reconhecer nossos pecados, como a gente cantou aqui, olhar com esperança para aquilo que o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos aqui. Nós queremos te agradecer. Que a nossa mente, Deus, te pedimos, continue focada nas coisas do Senhor. Eu sei que cada um aqui de nós, especialmente nesse assunto que a gente vai tratar, em relação a seguir o Senhor, ser um discípulo, que é uma luta para todos nós, a luta mais difícil. O que nós vamos fazer com quem o Senhor é na nossa vida? Como é que nós vamos viver a partir dessa verdade? A nossa luta é vivermos para o Senhor ou vivermos para nós mesmos. Nos agradarmos, nos satisfazermos, ou entendermos o que o Senhor quer para a nossa vida e desfrutarmos desse relacionamento, experimentarmos todo o bem que o Senhor tem para nós. Te pedimos que haja uma disposição verdadeira no coração de cada um aqui. Te pedimos que o Teu Espírito use a Tua palavra, use tudo que está acontecendo aqui nesses dias, cada coisa, refeição, tudo que a gente faz junto aqui, para nossa mente se voltar para o Senhor, para reconhecermos o que precisamos mudar, para fazermos realmente o que precisamos, para sermos mais parecidos com o Teu Filho,
E nós sabemos que sem a tua ajuda isso não vai acontecer, nada daqui vai acontecer. Isso aqui vai ser simplesmente uma atividade a mais da nossa vida, um estudo a mais, e nós não queremos isso, Deus. Tantas coisas foram e têm sido feitas para que a gente pudesse dar uma atenção maior para o Senhor nesses dias. Pedimos então que o Senhor ministre ao nosso coração e não permita que a influência do inimigo atrapalhe nada do que o Senhor quer fazer aqui. Protege todos nós, continua nos guardando no teu amor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. A visão daqui é melhor, gente. Ver vocês assim. Muito bom. Peregrinos em busca de viver ao extremo. A gente escuta muito isso na nossa vida, né? Principalmente quando a gente é jovem. Muitas propostas do que é viver ao extremo. Jesus falou uma frase, uma verdade. O estudo vai ser baseado em Lucas capítulo 9, ok? Dos versos 18 até o verso 26. Lucas 9, 18 a 26, tá bom? Então, a gente vai nesses dias, se Deus permitir, caminhar nessa parte do Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, está na sua apostila aí, né? Primeira página. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Jesus, quando afirmou essa verdade, percebe, fez uma afirmação muito radical. Não é uma possibilidade. Se Jesus é quem ele disse ser, ou seja, o próprio Deus, ele não estava brincando, não era assim, quem sabe não vai acontecer isso, é uma possibilidade. Ele fez uma afirmação muito radical, uma afirmação de vida ou morte. Percebe? Não é uma opção, ou é uma coisa que vai acontecer, ou é outra, baseado no que Jesus falou. É uma garantia de que, dependendo da nossa decisão, teremos um resultado irreversível e totalmente oposto ao outro. Percebe? Se tentar se apegar à sua vida, você vai perdê-la. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, você a salvará. Vamos entender o que significa isso esses dias, né? Alguém daqui quer que sua vida não dê certo? Levanta a mão. Eu quero que minha vida seja um fracasso. Quer? Ninguém quer. Não só nós. Ninguém lá fora também quer que a vida seja um fracasso. Todo mundo quer que sua vida dê certo. E Jesus está falando disso. Quando a gente é jovem, é justamente nessa fase que nós fazemos as escolhas mais importantes da vida. E a possibilidade de vivê-las também acontece nessa fase. A gente faz as escolhas e começa a viver da forma que a gente escolheu. Por quê? Porque foi assim que Deus planejou que a vida acontecesse. Por isso está esse trecho no teu material, né? Bom, não está no teu material, está só a referência, mas está aí projetado. Um dos trechos que falam sobre isso, né? Fala: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Deus planejou que fosse assim, que a gente escolhesse na nossa juventude a vida que a gente vai ter, que ela vai determinar o nosso futuro inclusive, e que a gente desfrutasse dessa vida. Jesus também está falando disso. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, ou portanto, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor,
porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, elas não duram para sempre, não é sempre que a gente vai estar na disposição, no vigor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham, e eles vêm, os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Percebe? Deus falou de prazer na juventude, que começa assim, que bom, que coisa jóia, a gente pode viver, e fala: mas você, se não viver dentro de uma perspectiva do seu Criador, você não vai experimentar isso, e não vai experimentar isso nem por muito tempo. Deus tem que estar nisso. Então existe um grande privilégio, né? Um prazer, mas também uma grande urgência de cada um aqui decidir, agir, para que sua vida dê certo. Ela não vai dar certo do nada. Jesus falou aquela frase, aquela verdade, isso traz uma responsabilidade verdadeira, sabendo que o nosso Criador, percebe, Ele se interessa em nos ensinar e fazer com que a vida dê certo. Ele preparou isso para nós. Agora, ponto 2, seu material: viver ao extremo. Então, que vida que deu certo? Totalmente. Porque se isso é verdade, tem que ter um exemplo. Que vida que deu certo? É a vida de Jesus. Ninguém viveu ao extremo como Jesus viveu. A vida dele é a vida ao extremo, é a vida mais radical que existe. E a vida proposta por Ele para nós é essa vida também. Eu quero que a gente fique pensando nesses dias assim, que não há nenhum tipo de diferença, de separação, a não ser por alguns pormenores que somente Jesus cumpriu na sua vida, por ser Deus e Salvador e Senhor, mas Ele preparou que a vida dos seus discípulos, daqueles que os conhecem, não tem diferença na prática nenhuma da maneira como Ele viveu. Claro, o efeito da vida dele é totalmente diferente porque Ele é Deus, mas a vida que Ele teve e a vida que Ele chama cada um de nós a ter, seguir a Jesus, é exatamente a mesma coisa. E o problema nosso é que a gente faz essa diferença, né? A gente acha, então Jesus viveu desse jeito, Jesus viveu assim, os apóstolos viveram assim, então, mas eu agora aqui no século 21 é diferente. Não é. É por isso que a gente não tem a vida que deveria ter, porque a gente começa a separar o que o Senhor Jesus viveu daquilo que eu tenho que viver na minha vida hoje, e eu começo a ter frustração e problema, porque não é assim que Deus preparou para eu viver. Eu acho interessante, eu não tenho muito mais paciência, né? Sei que alguns aqui gostam muito de ver filme de super-herói, essas coisas de Marvel da vida. Eu gostava disso aí, né? O que eu mais gostava era o Hulk, né? Porque ele me representava, né? Minha família me deu até um tapetinho para botar no meu escritório do Hulk, que eu assim, precisa lembrar, cuidado, aí você começa a explodir, aí começa a ficar irado, assim, aprenda, que é uma exortação. Eu piso no Hulk todo dia ali quando eu estou trabalhando, né? E não faz nada, coitado, tá morto? Então, mas eu não tenho muito mais paciência de ver isso, porque eu acho assim, eu começo a ver como essas coisas são, assim, perto da vida de extremo que Jesus viveu. Parece um bando de moleque aquilo lá, assim, não tem nada, não produz nada, é sempre gente egoísta ali, vivendo para si, brigando pelo seu ego ali um com o outro. E a vida de Jesus, a radicalidade, o extremo, a vida extrema que Ele viveu é tão superior, o que Ele é, o que Ele fez, que coloca toda a turminha no chinelo, né? Não tem, e eu acho engraçado, a gente se impressiona às vezes com esse tipo de coisa, não, porque a pessoa tem esse poder, o poder que Jesus tem, e o que Ele fez com o seu poder, tem, até outro dia eu vi uma charge, né, uma coisa dos heróis assim, sentados, né, já viram isso aí? Aprendendo com Jesus, assim, né? Foi Jesus mostrando assim, o pessoal todo impressionado. Isso é verdade, deve ser assim mesmo. Mas viver ao extremo é a vida de Jesus Cristo e proposta por Ele para nós. Então, no texto que a gente está falando, Lucas 9, 18 a 26, vamos começar, né? Estando Ele orando à parte, Jesus, né? Achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou?
Responderam eles: João Batista. Mas outros: Elias. E ainda outros dizem que surgiu um dos antigos profetas. Mas vocês, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. O Senhor é o Messias. O Senhor é aquele que devia vir ao mundo como Deus, como Salvador, como aquele que a gente espera a vida inteira. Gerações e gerações esperavam por esse momento. O Senhor está aqui agora. Então, está completando umas coisas do seu material, né? Então não tem caneta lá para você? Se não tiver, não tem nada que fazer com isso também agora. Assim, mas perguntar, né? Bonita pergunta. Tem material? Ó, tem estojo aqui. Se alguém não tiver, tá bom? Tem mais, devolvo para o dono, né? Depois. Mas Jesus é a pessoa mais importante que existe, porque sendo Deus é o centro da história da humanidade. A história que a gente vive, que a gente aprende no livro de história, ela é muito fajutinha, ela é muito bobinha, porque ela coloca o homem no centro, e na verdade não é. A história devia ser ensinada como assim, ó, desde o começo, o que aconteceu de verdade, o que é a história da humanidade? É a história de Deus com o homem, é assim a história. Tudo que aconteceu no mundo, relacionando os homens ou não aquilo, o problema é deles, é um desdobramento do que aquela decisão que foi tomada lá em Gênesis. A história é isso. E Jesus é o centro dessa história. Toda a história aconteceu e acontece e vai acontecer em função de quem é Jesus, do que ele já fez, do que ele ainda vai fazer. Isso devia ser contado nas escolas. No mundo ideal seria isso, mas não é, né? Toda a história da humanidade só pode ser explicada pelo relacionamento do homem com o seu Criador. Toda a história deve ser explicada por isso. Então a gente tem certas capacidades, você tem muito mais, né? Capacidade física, intelectual, artística, capacidade de tomar decisões, a questão da nossa necessidade social, moral, anseio de viver eternamente, tudo isso é observado aí fora, as pessoas observam, né? Muitas ideias, filosofias querem explicar isso aí, mas a explicação só está na Bíblia, é só lá que está a explicação. Por que a gente tem esse anseio? Porque a gente é feito de uma forma, não de outra. Por que a gente vive do jeito? Porque a gente busca certas coisas. Porque esse incômodo com a eternidade, né? Mesmo a pessoa que diz que não crê em Deus, ela ainda se vê na obrigação de dar uma explicação. Mas por que explicar algo que não existe? Se fosse verdade realmente, por que ela tem essa necessidade? A explicação está na palavra de Deus, porque nós somos criados dessa forma. Não tem como escapar do que Deus fez. Então nós somos o que somos porque Deus nos criou dessa forma. Se a pessoa quer aprender, ela vai para a Bíblia para saber quem ela é. Se ela não quer, ela vai tentar criar uma teoria e vai viver do jeito que ela puder, o melhor que ela puder fazer aí. Mas não muda nada, né? Um dia ela vai ser crente. Quando ela morrer, ela vai perceber assim: ah, era assim mesmo. Só que não tem mais como voltar. Todo mundo vai acreditar em Deus um dia, pode ter certeza disso. Todo mundo vai abaixar a cabeça, a Bíblia fala em Filipenses 2, vai abaixar a sua crista lá, para falar: realmente, eu fui tonto mesmo, porque Jesus sempre foi, vai ser e será o Senhor, e eu que não quis me submeter, e agora eu vou pagar por isso, e eternamente. Graças a Deus, nós podemos tomar essa decisão do lado de cada eternidade, né? Graças a Deus Ele nos, né? Suficiente que a gente cantou, a sua salvação, Ele veio até nós, porque se não fosse isso, nem querer a gente queria. Um versículo que fala sobre essa questão de Deus ter criado a gente, né? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Inclusive quando Ele criou uma mulher ali, Ele falou: puxa, isso foi especial, muito bom mesmo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Se ele quiser descobrir, o máximo que ele pode chegar é ir para o que Deus revelou, a Escritura. Ele pode descobrir nesse nível, né? Ele vai ter explicação suficiente, mas ele tem esse anseio, essa angústia que ele precisa responder.
A Bíblia também diz que na quebra desse relacionamento então com Deus, que nós fomos feitos para relacionar com Deus, ser dependente dele, a maneira como ele nos criou, na quebra desse relacionamento, e a quebra aconteceu porque o homem tentou viver de maneira independente de seu Criador. É nesta quebra de relacionamento que a gente pode explicar a frustração humana pela corrupção das suas capacidades e o próprio anseio da plenitude delas. O ser humano pode ser o que ele quiser nessa vida, alcançar o patamar de sucesso, não importa que ele... Você pode perguntar para essa pessoa, se ele for honesto, não for assim tão soberbo a ponto de mentir, ele vai reconhecer que mesmo fazendo tudo que ele pode fazer, ele está muito aquém, né? Mesmo pessoas que não acreditam em Deus sabem disso e afirmam isso também. Não estamos vivendo no que a gente, na nossa capacidade plena de qualquer área. Bom, a gente na verdade está vendo uma degradação das capacidades, né? A gente veio no carro ontem, eu, a Flávia e a Júlia. A Júlia gosta de música, como chama aquele tipo de música, né, Júlia? É bem antiga assim, né? É músicas do tipo Louis Armstrong, aquelas vozes assim, os caras que tinham que ter voz, tinham que ter talento de tocar instrumento de verdade, né? Que eles estão tocando aqui assim, não podia ser assim Anitta da vida, sabe assim? Lixo, sabe assim? Não podia ser essas coisas, né? Então, aí você percebe assim, né? Esse tipo de arte, né? De pessoa ter uma voz que você quer ouvir mais e mais e mais, verso que a gente encontra hoje, que é chamado de arte. A degradação, estamos indo para o fim realmente. O melhor que surge hoje, desce qualquer área, capacidade intelectual, a capacidade de se concentrar para aprender alguma coisa, está cada vez mais degradado, né? Leitura e compreensão do que a gente lê, né? A querer ter uma vida moralmente decente, querer colocar realmente o homem na frente dos animais, como Deus criou, isso está se perdendo, né? Está vendo uma degradação de tudo. E o homem sabe e sente isso. Ele sente. Agora, essa frustração, ele não quer muitas vezes reconhecer que é por causa da quebra desse relacionamento com o seu Criador. Independente do Criador, a gente está desligado da tomada, não acontece nada. A gente está aí solto na vida e vivendo de qualquer jeito. Estamos aí simplesmente dando um passo na frente do outro ali e vamos ver o que acontece. Porque Deus fez para ser assim. Ele nos criou de maneira dependente dele. E quando o homem procurou quebrar essa dependência, não preciso, pode deixar que eu estou sentindo que é de outro jeito. Aí ele se perdeu. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele se perdeu, né? Aquela ordem famosa: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Uma ordem simples, mas uma ordem que mantinha o homem dependente no relacionamento com o seu Criador. Ah, será que isso é importante? Ah, mas eu sinto que é diferente. Beleza, fez diferente. E aí perdeu a partir dali. Tudo que Deus tinha criado foi distorcido e começou a piorar, que nós temos hoje. Pecado é todo o desvio do que devia ser aos olhos de Deus. Pecado é isso. É tudo que Deus falou. É assim que é o certo, o bom, o reto, e todo o desvio disso é pecado. Pecado é isso, né? Deus falou assim, devia viver dessa forma, devia seguir essa ordem. Não, mas eu penso diferente. É pecado, pronto, pecado, acabou. Quebrou o relacionamento, tua vida quebrou daí para frente. Então, por isso, toda a história da humanidade é conduzida para o reencontro de Deus, do Deus Criador e Redentor com o homem pecador. A história é para isso, a história mostra isso. Por isso que Jesus é o centro dessa história e tem que se tornar o centro da nossa vida. Ele já é o centro da história, ele já é o centro de qualquer ser humano. A questão é se todo ser humano vai ou não. A gente sabe que nem todo ser humano vai experimentar Jesus como centro da sua vida. Então, no princípio era o verbo. Lá naquele momento inicial, no start de tudo,
E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A gente sabe que o verbo está falando de quem? Jesus, que o Evangelho de João vai desenvolvendo isso aí. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, inclusive você. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Percebe? Por isso que vida, quem quiser perder, quem quiser ganhar sua vida, vai perder. Mas quem perder por minha causa, ganha. Porque a vida está nele, é ele. Vai me entender mais para frente. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E nunca vão prevalecer. Porque a vida, Senhor Jesus, é infinitamente mais valioso e superior a qualquer pecado, a qualquer maldade que distorceu o que ele criou. Ele é o sustentador do que ele mesmo criou. E esse versículo que vem seguinte, vem seguido aí: vindo porém a plenitude do tempo, no momento certo da história, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, de carne e osso ali. Era necessário nascer dessa forma, nascido sob a lei, dentro do povo judeu, porque o plano de Deus é primeiro resgatar o seu povo, que ele escolheu lá desde Abraão, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora Paulo está escrevendo isso para uma igreja lá na Galácia, incluindo aquelas pessoas também, que não eram só judeus. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Tem intimidade, tem relacionamento com Deus. No trecho de Lucas 9, que a gente está vendo, versículo 21, Jesus falou: ele, porém, ali falando com seus discípulos, com os que estavam presentes ali, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Que Pedro tinha falado o quê? Tu és o Cristo, tu és o Salvador, o Redentor. Aí Jesus falou: não fala isso para ninguém não, por enquanto. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Isso tudo é necessário. Isso mostra que a vida de Jesus é a mais radical que existe, porque somente a sua vida é capaz de restaurar a nossa vida, e tudo que o pecado estragou, só Jesus pode fazer isso. Tem dois trechos aí, não estão na referência no seu material, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Jesus não foi da boca para fora, ele provou realmente isso. Falou: eu entrego a minha vida, daqui 3 dias eu estou de volta. E foi isso que aconteceu. E muitas testemunhas, centenas de pessoas viram Jesus vivo de novo. Não foi historinha. Então Jesus tem essa autoridade, porque era necessário passar por esse processo de primeiro sofrer, morrer pelos pecados dos pecadores e ressuscitar. E o Evangelho fala disso. E Paulo explicou que isso é necessário, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, ou seja, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus Pai.
Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Percebe? O plano completo está descrito aqui no Evangelho, aqui em 1 Coríntios 15. Desde a necessidade da sua morte e ressurreição, até colocar tudo que foi estragado pelo pecado debaixo da sua lei, debaixo da sua ordem, que é o seu reino. E depois, quando tudo tiver desse jeito, ele vai entregar tudo em si mesmo ao Pai. E assim a história está completa do jeito que tivesse sido lá desde Gênesis. A gente vai fechar isso aí. Jesus, então, ele é responsável pela restauração de toda a criação. Super-herói, no máximo, vai resolver uma coisa na cidade de Nova York. Geralmente é Nova York, né? Resolver uma coisa, só vem para os Estados Unidos essas coisas. Para si não vem um negócio desse. Mas assim, só resolve uma coisinha daquele tamanho, assim. Jesus só tem a responsabilidade e só vai cumprir toda a responsabilidade de restaurar simplesmente o universo todo. Tudo que foi manchado pelo pecado está em cima do ombro dele. Toda a criação que foi corrompida, ele restaurou pagando o preço do pecado. Assim o segundo Adão, então, que é Jesus, devolverá ao Pai toda a criação redimida que foi corrompida pelo primeiro Adão. Esse é o papel de Jesus. Nem mesmo percebe os seus discípulos, que até o reconhecer como Messias, compreendiam a necessidade de Jesus sofrer, de Jesus ser rejeitado pela nação, ser morto, ressuscitar, fim de prover redenção, salvação, libertação dos pecados. Porque na cabeça pensa do judeu, ele conhecia, sabe que o Deus Criador era o Deus Todo-Poderoso que devia vir na pessoa do ungido do Messias. Como é que pode? Não entrava na cabeça, peraí, o Senhor, que é Deus, que é o Criador, vai permitir as pessoas matarem Deus? Como pode? E a preocupação deles, na verdade, era outra também. Eles estavam debaixo da opressão do Império Romano. Falei assim, a hora que o Messias chegar, vai meter o pau nisso aqui agora, vai acabar com essa opressão. Jesus falou, não é o momento ainda, calma, ainda mais para frente, né? Eles estavam preocupados com uma libertação política naquele momento, porque a nação estava sofrendo demais, não tinha uma liberdade, e não tem até hoje, né? Por isso eles queriam Messias que libertassem desse jugo, mas Jesus falou assim, ó, tem um jugo mais importante que eu preciso libertar vocês, que é o jugo do pecado. É ali que eu começo a trabalhar no coração do pecador, não é libertando ele para... que adianta? Pensa assim, ó, a gente está orando, a gente ora, todo dia pela questão do Brasil e tal, tá bom, mas o que adianta, né? A gente pega, tem aqui uma libertação política, então nós somos colocados numa situação agora que está tudo certo, todo mundo governando bem e tal, e o nosso coração com a mesma corrupção de sempre, com o mesmo desejo distorcido do pecado. Quanto dura esse tipo de libertação? Dura 5 minutos? Dura nada. Porque que adianta? Você vai colocar então o pecador que não foi transformado, não tem nada na sua vida que o motive a andar do jeito que Deus planejou para a vida dele, numa posição de autoridade, vira lambança de novo. Quem colocar lá está errado. Por isso Jesus tem que transformar o coração primeiro. Transformando o coração, a gente pode até fazer diferença onde a gente vive e pode sofrer quando a coisa não é do nosso jeito, fazendo a diferença para Deus, porque o coração está sendo transformado. Aí sim, qualquer coisa externa ajuda, né? Mas se não foi isso, por isso Jesus falou no versículo 22, é necessário, essa palavra é muito forte no Novo Testamento, é necessário, é uma necessidade verdadeira, que o Filho do homem, que Deus, sofra, seja insultado, seja rejeitado, por quem devia colocá-lo como rei, morra por isso, liberte os pecadores, ressuscite provando que a sua morte realmente libertou o pecador. Então os discípulos precisavam compreender isso aí. E no versículo 23, Jesus então, é onde a gente quer concentrar esses dias. Então tudo isso foi para preparar, né, para o principal aqui. Dizia a todos, e aqui a gente tem que prestar atenção, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Igualzinho às propostas de evangelho que a gente ouve por aí, não é mesmo? Como é que Jesus viveu? Exatamente assim, não é? Seguindo o que o Pai determinou, tomando a sua cruz e fazendo a obra, seguindo em frente. Então a vida de Jesus determina, percebe? Não tem diferença, vamos aprender junto, vamos ser relembrados juntos. A vida dele ela determina a vida dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus foram desafiados a segui-lo e experimentarem a mesma vida do seu mestre. Assim como a vida radical de Jesus foi necessária para cumprir o plano de Deus, a vida radical que ele propõe a nós, seus discípulos, é necessária para que a gente experimente os efeitos transformadores do plano na nossa vida, e a gente se torne cooperador, trabalhe junto com Deus nisso. Se você tiver desvio de 1 grau na vida diferente, já não está cooperando com Deus como devia, já não está experimentando, e a culpa não é de Deus, é sua, é minha. O plano é certo, Jesus viveu certo, o problema é que eu não quero seguir às vezes esse plano, eu quero o meu, quero dar um jeitinho, né? Então, a partir da compreensão de quem Jesus Cristo é, que Ele é Deus, o Messias, o enviado de Deus, sobre quem todo o plano redentor de Deus se realiza. A gente cantou até uma música aqui que se você abrir Efésios 1, você vai perceber que é isso aí. Deus Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplicou na nossa vida. Efésios 1 fala disso. Então, todo o plano está em cima do ombro, Jesus é o executor desse plano. Somos desafiados então a crer na sua pessoa e na sua obra, para a gente receber a vida eterna, e a partir daí nossa vida ganha sentido. A partir desse tempo de receber a vida eterna, a gente ganha propósito, e a gente se torna participante desse plano redentor. Não demora nem um segundo, a partir do momento que uma pessoa recebe a vida eterna, para ela já ser colocada, ela já está convocada, já está escalada por Deus, para falar assim: agora você vai viver e vai ajudar isso aqui para frente, você faz parte disso agora. Você não é um espectador, deixa eu ver, senta lá, olha que legal, aquela pessoa sacrificando pelo Evangelho. É você que foi alcançado, que é assim que Deus enxerga. Se estamos vivendo ou não assim, bom, aí é outra história. Por isso que a gente está aqui, né? Para aprender, para viver. Foi assim que Jesus falou. Quando a sua última oração ali, sua oração lá no Evangelho de João, uma oração longa, mas o que ele pede ao Pai? Jesus afirma: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é isso. A palavra conhecimento aqui, a palavra grega, tem 5 palavras na língua grega para conhecimento. Essa é a palavra mais íntima, de maior intimidade, o conhecimento mais profundo que existe. A vida eterna é que te conheçam a ti, que tem um relacionamento inseparável, que significa essa palavra, contigo, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e com Jesus Cristo, Ele mesmo estava orando, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já pensou, gente? Como é que pode? Em nós, Deus é glorificado. A gente é inimigo de Deus. Pensa bem. Porque o seu plano não falha, porque Deus não falha. Neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo. Jesus está orando, já antevendo, que ele daqui a pouco vai para o Pai de volta. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Sempre tem um Judas, na história. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. Se o mundo me odeia, então eu quero ir embora. Não. Mesma vida de Jesus, percebe? Mesma vida. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Se você for comparar os evangelhos, Jesus está orando aqui. A vida que ele teve e o que ele está falando para nós é exatamente a mesma coisa. E assim que a igreja se desenvolveu no livro de Atos aí para frente, a mesma coisa. Só deu certo para a vida daqueles que decidiram viver e ser resposta desta oração de Jesus aqui, exatamente do jeito que ele viveu. Qualquer desvio não está vivendo mais no plano, está atrapalhando na verdade o que Deus está fazendo. E Deus está preocupado com o mundo não, percebe? Está preocupado com quem? Orando por quem ele está orando? Para os seus discípulos, para aqueles que o conhecem. Então quando Jesus completou essa obra, viver dessa forma, orou por nós, assim como naquela primeira frase lá, ele também não estava brincando aqui, e cada filho e filha de Deus que está se submetendo a vivendo biblicamente, está participando da forma como Jesus pediu aqui ao Pai que acontecesse. E cada vez que nós estamos vivendo de maneira bíblica, vivendo para nós estamos nos desviando desse plano e deixando de experimentar o que Deus preparou para nós, com um monte de problema emocional, um monte de frustração, um monte de ira no coração, um monte de coisa, porque um motivo só: você e eu estamos deixando de viver do jeito que Jesus falou que é o único jeito certo. Só tem esse jeito, não tem outro. E nós como cristãos temos o privilégio de viver assim, e o poder de Deus de viver assim. E só os discípulos têm esse poder, e só os discípulos desse mundo têm esse privilégio. Ninguém mais, por melhor que seja aí fora, não é nada perto do que o Filho de Deus, na mão de Deus, significa para o Senhor e pode fazer com a sua vida nesse mundo. Será que nós queremos isso? Será que é isso? Só isso que nós queremos, porque se tiver uma outra coisa competindo, já era. A gente vai ver isso aqui também, se Deus permitir. A missão então de Jesus determina a missão da vida dos seus discípulos. Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Percebe no versículo 23 que ele fala: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você não vai ser aceito, você não vai ser tão queridinho assim das pessoas quando você começa a seguir a seu Jesus. Aí Jesus fala no 22a, que o Messias seja morto, que ele fala para o discípulo, dia a dia tome a sua cruz, e no terceiro dia ressuscite, está vivo de novo, e por isso que ele fala depois, e siga-me. Percebe o paralelo exato do que Jesus viveu e do que a gente deve viver.
Antes do intervalo, vamos ler a última coisa que está no seu material, né? Um comentarista escreveu uma coisa muito, muito boa aqui. Está aí projetado também. Alguém lê o que está aí, por favor, antes do nosso intervalo, em voz alta para nós. O discípulo é um aprendiz, um aluno, alguém que segue o mestre. É uma boa definição se você gosta de pensar em um discípulo de algum rabino judeu ou filósofo grego, mas fica muito aquém de definir o que Jesus quis dizer como discípulo. Um discípulo é principalmente aquele que o segue ao longo do caminho da cruz. O caminho para a glória, para o discípulo, também passa pelo sofrimento e pela humilhação. Substituímos as crenças sobre Jesus pelo compromisso de segui-lo. Você pode acreditar em certas coisas sobre Jesus sem que isso lhe custe dinheiro, posição ou prestígio. Mas se você se atreve a seguir Jesus, isso é algo completamente diferente. Você pode ter que desistir do seu emprego ou se mudar para outro país. Você terá que romper valores e preconceitos sociais aceitos. É muito mais seguro crer em Jesus com o alto da cabeça do que tomar a perigosa decisão de segui-lo. Acho que deu para entender, né? Vamos para o intervalo? 20 minutos, são 10h12. Então, na verdade o plano é voltar 10h30, certo? Manter, tá bom? 10h30, vamos estar aqui, não é assim, ó, chegando 10h30, 10h30, todo mundo aqui sentado para a gente começar, tá bom?